Bom dia, povo de Deus. Bom dia para todo mundo aí. Hoje eu vou continuar sobre Maria. Vou tentar novamente fazer um vídeo mais compacto, mas como a gente viu da outra vez, eu não consegui, né? Ficou bem longo. Mas vamos lá, começar. Já fiz minha oração. Peço que todos façam uma oração antes de começar qualquer tipo de conversa sobre a Bíblia, que eu acho que é importante, para que Deus te dê sabedoria em suas palavras, em suas atitudes, porque elas vão ser vistas. Então, é isso aí. Uma objeção que eu escuto várias vezes sobre Maria é a questão da assunção dela, que é o quê? Que a Igreja Católica ensina que Maria, após o seu falecimento, ela subiu de corpo e alma aos céus. Então ela não deixou o corpo nessa terra, ela subiu de corpo e alma. Então várias pessoas me falam, em nenhum lugar na Bíblia está escrito isso, a Bíblia não fala nada sobre a pessoa subir de corpo e alma aos céus. E a primeira coisa que eu sempre pergunto é, aonde que está na Bíblia que diz que Maria não subiu aos céus de corpo e alma? Tem algum lugar falando que ela não subiu aos céus? Não tem. Então, se você acredita nisso aí, eu também tenho o direito de acreditar que ela subiu aos céus. É 50-50. Já começa logo aí o erro na objeção, né? Na crítica. Mas a gente sabe que isso não para ninguém, então muitas pessoas vão mais a fundo nessas objeções e utilizam alguns versículos na Bíblia para provar que Maria não subiu aos céus e que esse ensinamento é contrário às Escrituras. Já escutei muita gente falando isso, isso vai contra as Escrituras. Então vamos olhar direitinho, né? O primeiro versículo que geralmente o pessoal utiliza para questionar esse ensinamento é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 e 23. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Cada qual, porém, em sua ordem. Como primícias Cristo, em seguida os que forem de Cristo na ocasião da sua vinda. Então aí muita gente fala, tá vendo? Todos morrerão e ressuscitarão e reviverão na próxima vinda de Cristo. Todos, incluindo Maria. Tá bom, então. Antes a gente tem que ver se realmente é contrário às Escrituras o ensinamento de alguém subir de corpo e alma aos céus. Então a gente tem que ver se isso é contrário nas Escrituras, se isso não ensina nas Escrituras. Então tem dois casos que eu gostaria de ver aqui. O primeiro é em Gênesis capítulo 5, 21 a 24. Vou ler aqui para vocês. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Após o nascimento de Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Então, a gente vê aqui que Enoque desapareceu, que Deus o levou, corpo e alma, certo? A gente vê novamente sobre Enoque em Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé Enoque foi arrebatado, sem ter conhecido a morte, e não foi achado, porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Então a gente vê claramente que Enoque subiu aos céus, ele foi arrebatado de corpo e alma. A gente vê também no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 11, continuando o seu caminho, entretidos a conversar, eis que de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num turbilhão. Então a gente vê aqui que Enoque e Elias são dois casos afirmados nas Escrituras de alguém que subiu de corpo e alma aos céus. Né? A gente consegue ver isso nas Escrituras. Então, se aconteceu com os dois, a meu ver, isso é só uma opinião, poderia ter acontecido com Maria. Por que não? Se ela foi mãe de Cristo, mãe de Deus, carregou Deus no próprio útero. Mas isso não serve como argumento. A gente sabe disso. Mas muita gente vem e me fala assim, mas Enoque e Elias, eles estavam vivos quando eles foram arrebatados. Eles não estavam mortos como Maria. Maria a gente sabe que morreu.
Tudo bem, isso é realmente um argumento plausível. Mas vamos ver então em Mateus, Novo Testamento, Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e apareceram a muitas pessoas. Pois foi logo depois da crucificação de Jesus. Os corpos dos justos ressuscitaram. Pessoas mortas ressuscitando antes da vinda de Jesus. A gente vê claramente isso. Tá bom? Mas ainda tem mais argumentação que a gente pode usar. E essa que eu gosto muito, né? Eu vou ler aqui, ela é um pouquinho maior, mas eu gosto muito dela porque ela fala bem detalhadamente. É Apocalipse capítulo 11, versículos 7 ao 12. Mas depois de terem terminado integralmente o seu testemunho, a fera que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações virão para vê-los por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra alegrar-se-ão por causa deles, felicitar-se-ão mutuamente e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham sido seu tormento. Mas depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus os penetrou. Puseram-se de pé e grande terror caiu sobre aqueles que os viam. Ouviram uma forte voz do céu que dizia: subi aqui. Subiram então para o céu numa nuvem, enquanto seus inimigos os olhavam. Essas 2 testemunhas, esses 2 profetas, em Apocalipse 11, eles subiram, eles ficaram mortos por 3 dias e meio, expostos na rua, todo mundo viu o corpo deles, os corpos, né? E eles, um sopro de vida veio até eles, soprou e deu-lhes vida novamente, e eles subiram aos céus, de corpo e alma. Então a gente está vendo aqui 2 profetas, 2 testemunhas, subindo aos céus de corpo e alma. Por que não Maria, a mãe de Deus? O que eu estou querendo mostrar aqui é que o princípio da Assunção, o ensinamento da Assunção, ele não é contrário às Escrituras, ele não é oposto ao que se diz na Bíblia. É isso que eu estou querendo mostrar aqui. Porque assim, muitos dos nossos irmãos não católicos, eles nos criticam, porque não está na Bíblia. Então é isso que eu estou querendo mostrar. Não é oposto ao que a Bíblia ensina, ao que as Escrituras ensinam, que a gente vê casos disso nas Escrituras. E outra coisa, o fato de não estar diretamente nas Escrituras, na Bíblia, não quer dizer que não é verdade, porque um grande exemplo, eu pergunto aos irmãos não católicos, geralmente, aonde que está na Bíblia que é permitido usar métodos contraceptivos, que são os anticoncepcionais, camisinhas e todos esses métodos, porque muitos deles usam, e a gente sabe que a Bíblia tem referência direta de que são errados esses métodos, que isso é errado. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que são 2 pesos e 2 medidas sempre. Eles estão acostumados a criticar-nos, né, principalmente Maria, não está na Bíblia, isso não está na Bíblia, mas muitas coisas que eles mesmos acreditam não estão na Bíblia, e inclusive coisas que são contrárias ao que se diz na Bíblia, né? Então, é isso que eu estou querendo mostrar aqui um pouquinho para vocês, para a gente parar para pensar isso, porque não adianta, eles ficam, mas se não está na Bíblia não pode acreditar. Então só estou querendo provar isso. Mas será que realmente não está na Bíblia a Assunção? A gente tem que parar para pensar isso também. Vamos dar uma olhada se realmente não tem nada sobre a Assunção de Maria na Bíblia? Eu queria levar vocês para Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, que diz: apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Opa, peraí. Então a mulher no paraíso, que tem cabeça, pé e corpo, que ela está revestida. Então a gente sabe que tem uma mulher lá. Mas quem será que é essa mulher lá no céu, que está lá de corpo e alma? Vamos para Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 5. Ela deu à luz a um filho, um menino,
aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Ela deu à luz a um filho que vai reger todas as nações com cetro de ferro. Quem será esse filho? Vamos lá em Apocalipse 19, 15 e 16. De sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações pagãs, porque ele deve governá-las com cetro de ferro e pisar no lagar do vinho da ardente ira do Deus dominador. Ele traz escrito no manto e na coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é esse cara que vai governar todas as nações? E quem é esse cara que vai governar todas as nações com cetro de ferro e é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? É Jesus Cristo. A gente vê isso claramente. E quem é a mãe de Jesus Cristo? É Maria. E quem é a mulher que está no paraíso? É a mãe de Jesus Cristo, que é Maria. Então a gente vê claramente, descrito na Bíblia, em Apocalipse, uma referência de que uma mulher com corpo, mãe de Jesus Cristo, está nos céus. Se isso não é referência direta, eu não sei o que é. Sinceridade. Então, resumindo aqui então, galera, se em lugar nenhum na Bíblia nega que Maria subiu aos céus de corpo e alma. Em lugar nenhum a gente vê isso. O ensinamento da Assunção não é contrário às Escrituras, certo? A gente vê referência direta e clara em Apocalipse 12 de que uma mulher, mãe do Senhor dos Senhores, está no céu, de corpo e alma. E ainda temos toda a tradição dos pais da igreja, dos patriarcas da igreja antiga, que eles já acreditavam na Assunção de Maria. Então, se tem tudo isso em favor do ensinamento da Igreja Católica, por que eu não devo acreditar? Agora me fala, sobre que autoridade os irmãos não católicos criticam esse ensinamento? Porque a minha igreja, a nossa igreja, ela tem autoridade. Sobre que autoridade ou que interpretação os irmãos não católicos criticam esse ensinamento? É uma boa pergunta que eu queria que respondessem. Tá bom? Fiquem com Deus, um abração. Próximo vídeo a gente se vê.